Não pergunte que ano nós vamos. Talvez não seja o mesmo meu. Talvez seja diferente do teu. Os anos andam para alguns depressa, às vezes lentamente, para alguns esse caminho. Hoje, este inicia em diferentes estações. Para alguns ainda é inverno, para outros início de verão, primavera, ou porque para alguns a temperatura quente ou fria é a do coração. O tempo de virar cada um. Vivemos juntos num aparente antes, mas em tempo, sentido diferente. O calendário é a farsa de um disfarce que não engana a nossa íntima face. Hoje é de passar para outro. Só que uns insistem em ficar no passado. Outros já querem estar no futuro. Mas a vida se vive só no presente. O passado foi a nossa construção. O futuro é mera projeção, mas o presente é a vida em ação. Então que venha, simbolicamente, a partir de hoje, 2026, para todos, e que possamos viver no tempo em que estamos. Datas não são pelo calendário medido, mas pelo que dele foi aprendido, vivido e compreendido. Então, meus irmãos, com esta mensagem de início de ano, estamos bem-vindo a 2026 a todos, que possamos fazer uma reflexão com essa mensagem e não achar que todos estamos no mesmo ano, porque uns insistem ainda que algo tivesse ainda com pedras no caminho e não percebeu que o terreno já foi terraplanado, já foi asfaltado e que não há mais aquelas pedras. Dar esse passo em conjunto e sabemos que nós todos possamos, sim, pelo amor, pelas mensagens deixadas por Jesus, estarmos no mesmo caminho da estrada. Que possamos, assim, um vendo ao outro, se ajudar para levar mais rápido ao lugar que todos temos que chegar. Então, sejam todos bem-vindos. Nossa live primeira do início do ano, as portas da casa se abrindo novamente de modo virtual, para que possamos assim, já dar início, então, esse nosso primeiro encontro de tantos outros encontros e reencontros, e que possamos cada vez mais levarmos essa mensagem, que possamos levar-nos mais adiante nessa caminhada, dessa estrada que nós temos que seguir. Então vamos dar início à nossa live, chamando a nossa irmã Andréia. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda, feliz ano novo. Feliz ano novo para ti, feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo. Então, como a primeira live do ano, nós vamos pedir que vocês fechem os olhos e acompanhem apenas com o pensamento essa sessão de preces e irradiações.
Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. E não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Que assim seja. Nesse momento, lembremos de nossa família, dos nossos lares, na esperança de alcançarmos um entendimento com todos. Mentalizemos agora a nossa casa e os nossos familiares. Pai, guia-nos pelos melhores caminhos, que saibamos valorizar a família que temos e que compreendamos que, se não é exatamente como gostaríamos, é o que precisamos para a nossa evolução. Ajuda-nos a entender que a vida não se resume a esta encarnação, que conflitos podem existir dentro das famílias e nos mostram as arestas que devemos aparar, onde devemos corrigir os nossos atos e, sobretudo, que são nos relacionamentos conflitantes que devemos dedicar mais amor, pois estão aí resgates ou compromissos assumidos em nosso plano pré-encarnatório. Que saibamos agir com paciência, harmonia e amor em todos os lugares em que nós estamos, com todos aqueles que nos cercam, em todo o nosso ambiente familiar. Eu sou a presença divina que institui em meu lar e em minha circunvizinhança paz, amor e harmonia. Divina consciência de luz que habita a minha alma, o meu espírito. Eu sou paz, eu sou iluminação, eu sou o amor por todas as criaturas. Pedimos ao Criador e a todos os espíritos de luz que nos acompanhem sempre, auxiliando-nos a percorrer os melhores caminhos rumo à ascensão. Está feito, está feito, está feito. Antes da prece pela saúde, lembremos dos portadores de enfermidades e aqueles com aflições também. Mentalizemos os necessitados nesse momento. Em nome da presença amorosa do Mestre Jesus em nós, pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes e a todos os mentores espirituais da cura. Dirigi as vossas energias curadoras através de nossos pensamentos e sentimentos, através de cada célula de nosso corpo físico, para que possamos ser perfeitamente saudáveis, tornando-nos instrumentos adequados ao serviço prestado à Legião Ascensionada. Aquilo que pedimos para nós, também pedimos para os nossos entes queridos, principalmente aqueles que se encontram enfermos neste momento. Enviai a vossa legião angélica da cura aos hospitais e sanatórios
e a todo o ser sofredor sobre a terra. Nós os agradecemos. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Pai, foi chegada a hora do retorno à pátria espiritual de muitos de nossos entes queridos, que eles encontrem a harmonia necessária para a adaptação a essa nova etapa, que não é tão nova assim, apenas está esquecida, tendo em vista que o verdadeiro lar não é a Terra. Eles apenas retornaram para casa, para seguir a caminhada evolutiva. Que sejam todos envolvidos em um manto de luz, trazendo muita paz, cura de seus perispíritos, se necessário, muito amor e energia. Que chegue a eles toda a nossa vibração de amor, tendo a certeza de que estão muito bem amparados pela equipe espiritual que os recebeu. Para aqueles que desencarnaram levando consigo sentimentos de raiva, rancor, mágoas e ressentimentos, pedimos muita luz, esclarecimento e amor, para que possam livrar-se de toda essa energia densa e negativa. Tendo a certeza de que já fomos atendidos, nós agradecemos. Agora nós vamos fazer uma prece pela paz no planeta. Pai, humildemente pedimos a tua intercessão sobre os pontos de conflito no planeta. Ilumina a mente dos governantes e de toda a humanidade para que percebam a inutilidade de uma guerra, o atraso que promovem suas evoluções. Faz com que enxerguem a importância da paz, do amor, da caridade. Que todos aqueles com ímpeto de violência neste momento tenham seus corações abrandados, o orgulho diminuído e a humildade aumentada. Nós te rogamos, Pai, ajuda-nos a elevar a vibração do nosso planeta, bem como a de toda a humanidade. Está feito. Muito obrigada. Nesse instante em que estamos envolvidos por vibrações de amor e luz, roguemos pela harmonia de todo o ambiente desta casa espírita, que nos recebe e nos proporciona momentos de esclarecimento, conforto íntimo e fortalecimento espiritual. Senhor, fazei com que todos os membros desta casa possuam o equilíbrio e humildade suficientes para manterem-se no caminho da luz. Não permita que a vaidade e o orgulho prevaleçam em nenhuma ação nem atividade. Que possamos sempre dar o nosso melhor, com muito amor e acolhimento aos nossos irmãos necessitados que nos procuram. Que assim seja. E agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Desde que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional nele armazenada, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as seguintes palavras: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito,
Me perdoa, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito. Me perdoa, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo. Por tudo que não me agrada em minha vida presente. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Pelas difíceis relações, das quais guardo somente lembranças ruins. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Eu sinto muito. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu te amo. Sou grato, sou grato, sou grato. Divindade, limpe em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu amo vocês. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Nesse momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui, neste momento, e digo que te amo. Agora, a nossa contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com palavras, pensamentos, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida em que tu vais te curando, eu digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho contigo. Peço perdão por unir o meu caminho ao teu para a cura. E agradeço por estares aqui para mim. Eu te amo por tu seres quem tu és. Amor e luz. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, nós vamos encerrando essa sessão de preces e irradiações, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, a Bezerra de Menezes e Chico Xavier, patronos desta casa, a Francisco de Assis e aos demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e das atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. E nós vamos agora chamar os palestrantes, Leatrice Pedroso e Jorge Cabral. Obrigado, André. Oi, Leia. Alô, tudo bom?
Feliz ano novo para nós todos. Gratidão, Andréia, que estava conosco até agora há pouco. Gratidão, Jorge, por estarmos novamente reiniciando as nossas atividades nesse ano. Bem-vindos a todos na nossa casa virtual nesse ano de 2026. Gratidão por já nos acompanharem desde esse primeiro dia. Momentos também de feliz ano que chega com aqueles jargões que a gente diz sempre, né? Que seja próspero, que seja um ano cheio de realizações, e é aquela coisa assim que fica no automático, quando tu encontra alguém na rua, vai cumprimentar, ou coisa, e sai automático aquilo, que é uma coisa assim. Mas que realmente a gente possa refletir com essa oportunidade que é dada, criada pelo homem, de se renovar em determinados períodos do tempo, na criação, na elaboração desse calendário que foi até construído por vaidade, acrescido meses por imperadores, Júlio por Júlio César, Augusto por Augusto, Otávio Augusto, imperadores que eu quero o nome de um mês também para mim, né? Por isso que setembro seria 7 e é 9, outubro seria 8, que é o nome, novembro seria 9, e dezembro seria 10, e se tornou 12. Né? Com essa coisa criada por esse calendário, que também teve aí a participação desses monarcas que, de repente, nada é por acaso, que o ano teria que ter realmente esse período que pudesse ali a gente refletir com mais vagar nesse período, para realmente nós iniciarmos, né, e colocarmos, né, esse período todo que a gente considera como ano no passado e renascendo por um período futuro que nós pudéssemos não zerar, evidentemente não zerar, mas ter essa sensação de recomeçar. E sempre essa sensação de recomeçar, ela vem como se fosse dada uma oportunidade, né? E porque continuar daria uma sensação de permanecer naquilo que eu já fiz errado, enquanto que um começo dá a sensação de que aquilo que ficou para trás ficou. Agora vamos fazer de novo, né? E vamos fazer então que esse ano e todos os anos que nós pudermos passar com eles possa realmente ser aquele período novo que nos é dado uma oportunidade com mais experiência, com mais sabedoria e com muito mais facilidade de entender que caminhos mal percorridos não levam a nada, e que o caminho que foi nos dado como mais acertado, dentro da mensagem dita nos evangelhos, que possa realmente fazer com que nós percorremos um ano novo, totalmente novo, em todos os sentidos. Daí, Léo. Realmente é muito interessante. Eu comentava com uma pessoa hoje que a nossa questão psicológica não é com aquelas coisas que iniciam, com aquelas coisas novas, elas realmente fazem a gente ter a sensação de que ficou para trás realmente uma série de coisas. E é importante que nós tenhamos essa sensação. Nós ainda estamos, claro, numa vestimenta carnal, nós, o espírito encarnado, né, e mesmo os desencarnados, mas nós estamos numa vestimenta, num planeta ainda de terceira dimensão, como é o caso da Terra,
indo de provas e expiações para regeneração, em que certos aspectos psicológicos ainda pesam muito para o nosso entendimento, para a nossa questão evolutiva, que dirá os nossos emocionais, não é? Que eles realmente ainda comandam muito a nossa vida. Então, é bem importante, quando a gente fala em renascimento, que nós estamos realmente reiniciando algo, né? Nós não iniciamos mais do zero, nós já temos um conhecimento, um entendimento anterior. Então, nós podemos fazer diferente, sim, e muito diferente. O Chico já dizia, eu nunca sei direito qual é a frase, a frase escrita, mas eu gosto muito do que ele dizia, que eu não tenho como fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo final. Então, no momento que eu entendo o processo, no momento que eu entendo que eu estou tendo uma outra chance de fazer diferente com o conhecimento que eu amealhei até aqui, é importante que a gente pode, inclusive, né, como mensagem de início de ano para nós, trazer essa simbologia do ano novo, do calendário romano, que é o calendário que nos rege nesse momento, né? Outras culturas também têm alguns outros calendários, mas o romano rege a maior parte do planeta nesse momento, que nós possamos também fazer uma referência à nossa própria caminhada evolutiva. Cada encarnação, ou cada experiência encarnatória, como a gente quiser chamar, ela é um recomeço, não do zero, porque a gente já traz uma série de informações muito importantes que são a base do nosso espírito, é a base da nossa característica enquanto ser. Então, é bem importante quando a gente vai relacionar isso com a nossa vida. Então, nós temos, pelo calendário romano, 365 dias pela frente, não é? Nos quais a gente, com certeza, pode fazer muito diferente do que fez no ano anterior ou em anos anteriores. Por quê? Porque a nossa percepção enquanto espíritos ela está melhorada. E isso é muito importante. Não só diferente, ela está melhorada. Cada novo passo, cada novo dia, cada nova experiência nos torna melhores. Aí as pessoas vão dizer, mas parece que aquela pessoa lá piorou. Não, a pessoa não piora. Nós podemos, às vezes, nos desestruturar um pouco no nosso processo evolutivo, mas nós não deixamos de ser melhores. Por quê? Porque toda a base que nós temos, ela é uma base para que a gente evolua. Inclusive, costumam dizer, não é? Essa é a nossa melhor encarnação. Por quê? Porque nós já temos toda essa base anterior. Então, eu acho muito importante quando a gente começa um ano e associa com os estudos que a gente faz, né, de que nós estamos melhorando e evoluindo constantemente. E que esta é uma data apenas para nos lembrar de que há um marco, e esse marco ele pode simplesmente ser este primeiro dia do ano do calendário romano, né, ou aquele que nós definirmos, né, pode ser o meu primeiro dia encarnado, pode ser o primeiro dia, enfim, que eu estou muito feliz, o primeiro dia que me marca de alguma forma. Então, eu acho bem legal, muito importante a gente usar essa referência para que a gente possa dizer para nós mesmos, eu realmente continuo melhorando. É isso aí, Mano Jorge, vamos adiante, não é? Não, e tu vê que guarda um sentimento muito estreito com a doutrina, esta renovação, porque se é verdade que o que a gente aprende na doutrina espírita em relação a reencarnações futuras, elas são o reflexo do passado, conforme nós utilizarmos o ano, vai ser a consequência do próximo ano, assim como uma reencarnação. Então, todo aquele caminho que tu trilhou e que tu se descuidou, tu vai ter consequência no ano seguinte, com os reflexos daqueles descaminhos. Assim são as reencarnações. É isso que a doutrina nos informa. Por isso que orai e vigiai. Ficai atento, porque tu vai ser o herdeiro de ti mesmo. Tu vai ser ou o teu benfeitor ou o teu verdugo na próxima reencarnação. E assim vai ser no teu ano seguinte, enquanto tu encarnado. Se tu for descuidado, se tu foi desidioso, se tu não quis assumir
compromissos, tudo isso aí vai ter uma repercussão no calendário do próximo ano, porque foi aquilo que tu deixou fazer. Mas se aquilo que tu deixou fazer, ele vai trazer consequência, tu vai ter que repor, tu vai ter que espiar, pagando com os teus erros, em relação às tuas inobservações do ano passado. Então, assim é o ano em relação a uma analogia com a própria reencarnação. Porque não é assim que a gente aprende que ou nós vamos levar muitas dívidas, né, em relação àquilo que nós viemos para fazer e não fizemos, e assim como inicia o ano. Quando a gente não inicia o ano, a gente não fica cheio de projeto. Esse ano eu vou fazer esse curso. Não é estou, né, Alegre? Estou sempre fazendo curso. Esse ano eu vou fazer esse curso. Esse ano eu vou aprender mandarim. Olha só. Vou aprender mandarim. Já faz alguns anos que tu está aprendendo mandarim, hein? Mas é barbada. O alfabeto é 1000 e pouco só. O organograma ali, o diagrama. É barbada. Mas a gente está sempre colocando com um projeto, e o projeto, ele às vezes, ele vai passando, e nós temos já esta mania, e aqui mania não como definição de doença psiquiátrica, mas como mania na gíria de ter um comportamento que nos vicia, né, de deixar para amanhã, deixar, assim como acontece com as encarnações, né, deixamos projetos que viemos fazer para outra encarnação, e aí nós vamos atrasando. E nós não vamos indo para o ano que nós deveríamos ir. Na mensagem inicial da live, né, eu coloquei aquela reflexão, né, que nem sempre todos vão para 2026. Né? Aparente vão, né? Assim como nem todos estão no presente, em determinados lugares. Às vezes, quando a gente vai para uma palestra, aí tem gente que está no presente, tem gente que está no passado, tem gente que está no futuro, naquele ambiente da palestra. Porque cada um tem um entendimento que já ultrapassou aquela dúvida, aquele conflito sobre aquele tema. E o outro tem dificuldade ainda, inclusive, de compreender aquele tema. Então, não está no mesmo ambiente. Assim como tem pessoas que não vão estar no mesmo ano. Já estão num nível diferenciado, transcendente aquela aparente data, que ainda está preocupado com algumas coisas em relação, efetivamente, à data numérica. E que para alguns não vale mais nada aquela data numérica. Né? Vale somente aquele ambiente que ele está, independente do ano, mas aquilo que ele está fazendo pelos outros. Aquilo que realmente ele está agindo enquanto encarnado, ainda completando ainda estágios ou cumprindo missões, que esse é o nosso legado. Enquanto outros estão ali, ainda não sabe se abre a gaveta e retiram os projetos, que estão todos já rascunhados, mas de repente, com o passar do tempo, faz tanto tempo que talvez já esteja borrado, já estejam rasgados, já estejam indecifráveis aqueles projetos que no passado tinha feito com tanta vontade de fazer, e pela inoperância deixou engavetado. E aí se perderam. Uns nem valem mais, porque o tempo já não permite mais aquele modo que foi pensado no passado. Então, olha quantos detalhes sutis a gente pode deixar passar e depois ter que recuperar de outra forma, refazendo. E não só utilizando aquilo que realmente nós poderíamos ter feito enquanto se realmente nós agíssemos, fizéssemos, né? E não só mais
pensar na intenção, né? Tem até aquele ditado que a intenção, se fosse boa, não era bem assim, né? Se conselho também fosse bom, não era bem assim, né? Inclusive, eu já dei a ideia para a Leia, posso fazer uma palestra sem mais conselhos, mais exemplos, né? Exemplos. Vamos dar um exemplo, né? Dando exemplo é o que tu está fazendo, tu está agindo. É que realmente tu está transformando o teu ano e não repetindo um ano como um aluno indisciplinado, omisso, e sem ser assíduo nos ensinamentos, ele repete de ano, e repete, e repete. E todos os anos é como se fosse para ele o mesmo ano. Te parece, Leia? Falando em repetir do colégio, né, é uma excelente analogia para as nossas vidas, porque realmente nós podemos pegar bem esse exemplo. O que a gente vem fazendo nas nossas experiências encarnatórias? Às vezes, o Jorge trouxe uma palavra, uma frasezinha muito interessante, aluno indisciplinado, né? Nós somos geralmente indisciplinados, rebeldes, nós achamos que sabemos muito. E claro que as nossas experiências, elas vão trazer informações para nós. Mas quando a gente pensa em refazer, quando a gente faz, por exemplo, uma prova e leva a bomba, como a gente diz, não é? Por que foi? Porque, como disse o Jorge, a gente não fez a nossa parte. E, obviamente, aí eu vou ter que resgatar essa parte, porque não é a parte do outro que não foi feita, a minha parte não foi feita. O professor foi lá e me explicou a matéria, me deu a matéria, eu não estudei o suficiente para tirar uma boa nota naquela prova. A mesma coisa, a vida nos mostra, a vida nos ensina quantas experiências encarnatórias a gente vem aprendendo, geralmente a mesma coisa, e não quer se enfrentar, não quer realmente fazer uma prova para si mesmo daquilo ali. Ou fica fugindo, ou fica procrastinando, como a gente costuma dizer, uma palavra muito chique hoje, né? Procrastinando bastante. Mas isso a gente vem fazendo ao longo das nossas encarnações. Então, realmente, quando a gente pega o início de um ano, né, para fazer essa analogia, ou então até as provas escolares para fazer essa analogia, nós podemos muito bem, perfeitamente bem, avaliar o quanto nós podemos estar renascendo, tipo a fênix, não é? Renascer das cinzas, a gente se demole todo e renasce. Por quê? Porque a gente entende que há um processo de redescoberta, não é? É o que o Jorge acabou de dizer, nós nos redescobrimos naquilo que nós já sabemos, só que de uma forma melhorada. Nós vamos estar mais conscientes da nossa própria jornada, da nossa própria caminhada. Então, isso faz muita diferença. Então, nós, quando pensamos em trazer esse tema do renascimento, de trazer essas questões, usando como analogia o Ano Novo, né? E todos os 365 dias do calendário romano, nós estamos falando realmente da nossa capacidade gigantesca enquanto espíritos que somos e que estamos trazendo nas nossas experiências encarnatórias tanta bagagem linda e maravilhosa, como eu costumo dizer, o quanto nós temos a capacidade de nos melhorarmos. Quando a gente fala, eu vim resgatar, eu vim pagar, eu vim me melhorar, eu vim pegar aquilo que eu não terminei de fazer, eu não deixei bem feito, eu não deixei bem estudado, e venho me colocar à prova de novo, eu venho fazer de novo, eu venho repetir, muitas vezes, coisas que eu já deveria ter passado, mas com uma outra consciência. Que é isso que nós queremos trazer, essa mensagem, a consciência de nós fazermos diferente, porque nós já trazemos uma bagagem. Nós já fizemos, eu já fiz aquela prova de matemática e aquele tema eu não estudei, porque eu não gosto daquele tema, vamos dizer assim. Bom, mas faz parte da prova de matemática. Então, eu vou ter que entender, me conscientizar, que aquele tema é importante para esta prova de matemática. Que aquela situação que eu venho prorrogando, que eu não quero fazer, que eu não quero me alinhar de um ano para o outro, da minha experiência encarnatória, é importante, por isso que ela se repete, por isso que ela aparece na minha vida.
porque ela faz parte do processo e é importante para mim. Então, quando nós pensamos em renascimento e nós pensamos desta forma, se torna mais leve, se torna mais fácil. Ninguém está nos cobrando. Nós estamos nos melhorando no nosso processo. Eu acho isso muito importante, até porque aí a gente entende muito melhor o que é um processo encarnatório, o que é nós estarmos numa reencarnação. Eu acho isso muito legal. O que é que tu acha, Jorge? Não, eu vou mais longe, Leia, assim, porque tu sabe que eu gosto Que bom. de usar certas explicações que tu dá, e eu gosto de ampliar, né? E começo a pensar, semana passada nós falávamos do Natal, e o Natal traz aquelas reflexões, e aquelas reflexões, elas às vezes são melancólicas. Mas por que elas são melancólicas? Porque a reflexão, quer dizer, há um aprendizado que não foi posto em prática, né? É como se fosse um encerramento de um período, né? Do ano, mas numa metáfora. Há um encerramento de sentimentos que morrem naquele momento ali. E isso nos machuca, porque nos sentimos culpados, nos sentimos, às vezes, com remorso, nos sentimos omissos, e essa omissão, ela nos machuca. Então, fica um quê de tristeza. Mas, na verdade, essa tristeza é sinal de aprendizado. Porque se eu já tenho a reflexão sobre algumas coisas que deveriam ser feitas e não foram feitas, não só a título de exteriorizar para as pessoas, mas no meu íntimo, de perdoar, ser mais benevolente, indulgente, mais caridoso, mais bondoso, enfim, eu sei que eu não fiz o certo. Então, isso já é um aprendizado. Então, isso pode ser utilizado, agora dentro de uma amplitude de pensamento, como se o ano que chega, aí utilizando a própria palavra do renascimento, realmente seja um renascimento, seja uma ressurreição da carne. E aí que eu falava semana passada, que nós podemos sim fazer a ressurreição da carne, né? E como é que se dá isso? Se renovando. Sim. Eu me renovo na minha carne. Quer dizer, eu passo a ter uma outra reencarnação na mesma reencarnação. Porque eu não ajo mais daquele modo que eu agia até o ano passado. E eu agia nesse físico, nessa carne. Hoje eu estou com a mesma carne, com o mesmo físico, neste ano, em ressurreição. Porque a minha carne é outra. Porque o meu pensamento é outro, o meu comportamento é outro, a minha conduta é outra, e eu renasci, eu ressurgi, eu fiz a ressurreição da minha carne ainda em vida, né? Analisando sobre o aspecto espiritual, né? Que tudo aquilo que era o Jorge não é mais, ou em grande parte não é mais, porque ele ressurgiu nesse novo ano de uma outra forma. E isso é tão verdadeiro que eu, não sei se te lembra, eu quando chegava em março na Casa Espírita, nas nossas aulas lá no Rezo, eu me apresentava, inclusive para você, porque eu dizia assim, não é mais o mesmo Jorge, porque o mesmo Jorge de dezembro, né, meados de dezembro, que nós encerrávamos, até meados de março, que nós começávamos, passou ali 3 meses, quase 4 meses, né? É impossível que eu, nesse período, eu não renovei. É impossível que nesse período eu não tenha progredido. Então, não é mais o mesmo. Então, por isso que eu me apresentava e fazia uma brincadeira disso, para dizer que eu não era mais aquele. Porque se eu ficasse
Se eu tivesse ficado na mesma condição dos últimos 3 meses, eu teria, inclusive, ofendido uma lei divina, que é a lei do progresso. A gente tem que progredir inevitavelmente, e não é mais. Se nós carregamos ainda algumas sementes e alguns brotos na nossa árvore da vida, ela já não é mais broto, ela já é mais semente, ela já é uma fruta que pode alimentar alguém com sabor, e sabedoria vem de sabor, a palavra, porque cresceu naquilo que ainda não tinha aprendido de uma maneira mais completa, e hoje não, hoje está modificado e houve um crescimento, hoje uma transformação, e essa transformação nós podemos levar, sim, sempre para o período seguinte, para o ano seguinte, com uma nova reencarnação, né, de pensamento, de ideia, porque o pensamento, a ideia, a nossa mente, que é o espírito que habita em nós, nos acompanha a nossa carne. E se eles ali, naquele momento, contribuímos para o crescimento deles, que modificaram, se transformaram, eles também renasceram na carne, como se fosse uma ressurreição da própria carne. E isso vai refletir em nós, vai refletir uma explosão das nossas células, que se renascem também durante um período. Isso tudo pode afetar e afeta o nosso, não só nossa mente, nosso espírito, mas o nosso organismo como um todo. É isso aí. Jorge, tu trouxeste me fizeste lembrar de uma expressão que muitos de nós costumamos dizer quando a gente não está muito afim de olhar para dentro da gente e ver que a gente realmente mudou. E a gente costuma dizer assim, eu sou assim e não mudo. Né? Quantas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas que são importantes porque a gente se coloca nessa situação dizendo, eu sou assim e não mudo, meu pensamento é assim, ele não tem como mudar. E tu acabaste de dizer algo muito importante. A gente até estaria ofendendo a lei do progresso se a gente não mudasse. A gente pode ser mínima a mudança, mas ela existe. Eu costumo dizer para quem é aluno, né, que conhece aqui em Porto Alegre o Parque da Redenção, não é? Eu costumo dizer assim, senta lá no Parque da Redenção, num banco qualquer, em qualquer parte que a pessoa esteja, dificilmente não vai ter uma praça. Nós vamos pegar, eu sempre pego a Redenção, porque é muito conhecida aqui em Porto Alegre, mas qualquer praça que a gente senta por 2 horas nesse banco sem fazer nada. Quando a gente levantar, a gente já não é mais a mesma pessoa, e praticamente a gente não fez nada. Então, naturalmente, isto é, como tu bem lembraste, a lei de progresso, nós estamos sempre nos modificando. Nós não somos a mesma pessoa que levanta do que a pessoa que sentou. Como tu disseste, da semana passada para esta semana, nós já não somos, nem nós somos as mesmas pessoas em uma semana de diferença. Porque nós já tivemos experiências, já tivemos percepções na nossa própria vida diferentes. E tu disseste uma outra coisa muito importante. Quando nós estamos, geralmente, na questão do Natal, muitas pessoas se entristecem, porque elas realmente refletem sobre as suas vidas. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e às vezes isso nos deixa, como a gente diz aqui no Sul, desacorçoados, né? Nos deixa um pouco entristecidos conosco, porque nós queríamos ter feito e acabamos não fazendo. Mas isso não deve ser algo que nos pare, pelo contrário, é uma forma de nós nos conscientizarmos do que nós ainda temos a capacidade de fazer. E nos colocarmos esse renascimento como proposta. Eu vou renascer nisso. Eu vou deixar de fazer desta forma e vou fazer de outra forma. E não é do dia para a noite que a gente faz. É um processo. Então, é muito importante que quando a gente se renova, ano a ano, vamos dizer assim, que ano a ano a gente comemora esse renascimento, encarnação, e encarnação a gente comemora uma nova chance de fazer diferente, isso faz parte do nosso dia. Isso deve ser todo dia. O vigiar e orar é diário. Ou seja, a todo instante eu posso estar renascendo. Nós usamos
a data de 1º de janeiro do calendário romano como uma data para marcar um ano, 365 dias da experiência. Mas isso não quer dizer que é o único marco que nós vamos usar para nos relembrar do nosso renascimento. A toda manhã ela é um renascimento. Toda manhã ela é um renascimento. Eu estou iniciando uma nova fase, estou iniciando um novo dia. Portanto, nós temos muitas experiências nos nossos dias para nos lembrar do nosso próprio renascimento. A própria hora, né, de hora em hora, há um renascimento. Eu posso dizer, na próxima hora eu faço isso, no próximo dia eu faço isso, e assim adiante. Tu acha, Jorge, nós daqui a pouquinho vamos ao nosso passe já? Isso, Quase vamos finalizando. encaminhando esse nosso, então, para o final, esse nosso bate-papo inicial do ano, né? E por isso que a gente é avisado pelos espíritos que a gente não vai sofrer na erraticidade quando desencarnar, mais pelo mal que nós fizemos, mas pelo que nós deixamos de fazer. Quando nós estávamos conscientes, quando nós tínhamos projetos nas nossas gavetas, nossas caridades embolaradas, nossos perdões que ficaram esquecidos dentro de prateleiras, nossos recados de paz que ficou de pendurados, nossos varais, é isso que vai nos fazer sofrer, porque nós sabíamos que eles estavam ali na nossa mente e nós não utilizamos eles. Então isso vai nos incomodar. Assim como a gente passa de um ano para o outro e fica se maldizendo. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. E é a mesma coisa. Então não vamos mais perder as oportunidades que nos são dadas, né? E essas oportunidades, embora elas sejam renovadas, elas cada vez nos custam mais, né? Porque deixamos de fazer outras coisas que iriam nos levar muito mais adiante. E ficamos buscando aquilo que caiu dos nossos bolsos, enquanto nós podíamos andar mais para frente. Então, não podemos esquecer disso, que é necessário. Tudo aquilo que nós nos propomos, nós possamos fazer. Que é o que realmente vai nos dar certeza como um aluno que não precisaríamos, no final do ano, passar por provas, por provações, porque nós estaremos passados por média. Tomara que seja assim com todos. Isso aí, Lélia. Tomara mesmo, gente. Se nós tivermos essa consciência de não nos deixarmos levar e deixar para escutar na última hora, como a gente geralmente faz, a gente pode realmente fazer cada vez melhor. Então, com essa nossa mensagem de renascimento, usando o ano novo, né, o primeiro dia do ano, como um marco para nos lembrar desse renascimento, nós vamos agora, então, ao nosso passe. Eu vou chamar a André para ajudar a ancorar também o nosso passe aqui. André nos ajuda aqui, então. Que nós todos possamos, a partir desse momento, então, perceber, renascer dentro dessa nossa própria consciência, e que o passe nos ajude também a termos essa certeza. A partir desse momento, onde quer que nós estejamos, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. E a partir desse momento, então, nós vamos estar recebendo, através do nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça, uma luz rosa dourada muito brilhante. Ela preenche todas as nossas células físicas, colaborando para todos os tratamentos dos médicos da Terra, trazendo paz, serenidade, harmonia para o nosso coração, para o nosso pensamento, para todo o nosso corpo físico, e que nós sintamos também o quanto a nossa alma se reequilibra nesse momento.
Vamos respirar profundamente mais uma vez. Essa luz rosa dourada, ela faz morada no nosso coração. E a partir do nosso coração, ela pulsa com força, com vibração, com iluminação, para todo o espaço que nós nos encontramos, e direcionando aos nossos queridos, aos nossos familiares, à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso planeta inteiro. E essa luz rosa dourada que pulsa através do meu coração vai diretamente para a malha energética que rodeia o nosso planeta, e através de lá é enviada para todos os pontos de conflito no nosso planeta, levando paz, harmonia, serenidade, muito amor para todos os corações necessitados, encarnados e desencarnados, e que compreendam que não é apenas o amo que renasce, mas que a esperança, que o amor, que a fé, a coragem de se vencer e vencer adiante, de forma harmoniosa, de forma compreensiva, de forma colaborativa, faça parte diária, parte constante do pensamento e do sentimento de todos que estão nesse momento recebendo esta luz. Respirando profundamente mais uma vez, essa luz rosa dourada retorna ao nosso coração, preenche mais uma vez todas as nossas células físicas, harmoniza o nosso pensamento e o nosso sentimento, e nos dá a certeza de que somos sempre amparados, acompanhados e intuídos para a nossa melhor caminhada. Respirando profundamente mais uma vez, nosso passe foi transmitido, que todos nós possamos estar saindo desta live muito mais harmonizados, muito mais serenos, com muito mais consciência e percepção das bênçãos que nós recebemos. E que este ano seja muito abençoado, que nós possamos perceber. Gratidão, 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 que assim seja. Então tá bom, é isso aí, ótimo, que todos nós possamos estar realmente no ano de 2026, né? Que ninguém fique no passado, que ninguém fique, que realmente possamos enfrentar todos nessa mesma caminhada, essa mesma estrada, todos nós de mãos dadas, para que possamos um ajudar os outros, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Agora, juntos, todos nós possamos chegar no mesmo lugar, que é aquele que nós viemos para chegar. Então, um feliz ano de 2026 para todos. Namastê. Gratidão a todos pela companhia, que nós possamos, durante todo o ano de 2026, estarmos juntos na nossa casa virtual. Uma boa noite a todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.